Começamos agora mais uma edição do Conexão e Carreira. E hoje direto da Livraria Leitura, no Shopping Boulevard, em Campos. Nós vamos falar sobre leitura e desenvolvimento humano. Afinal, a leitura é uma das mais importantes, acessíveis e democráticas oportunidades para o desenvolvimento humano. Mas como ela pode nos auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional? Para isso, nós convidamos um professor de História que vai compartilhar conosco seus conhecimentos e mergulhar nesse universo da leitura. Vem comigo! Vamos conversar então com o Michael Sanches, que é professor de História e também mestre em Teologia das Religiões. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui no seu programa Conexão e Carreira, para nós podermos discutir um pouco sobre a questão da leitura e da importância no desenvolvimento pessoal de cada pessoa. É isso, o Michael tem 10 anos de atuação como professor de História na rede estadual do Rio e tem uma vasta formação acadêmica, né? Fala um pouquinho pra gente. Pois bem, eu tenho um curso livre de filosofia eclesiástica, depois eu fiz a faculdade de História, licenciatura, né, fiz uma especialização em ensino de História e aí também cursei a faculdade de bacharelado em Teologia, com uma especialização em Teologia Bíblica e fiz um mestrado em Ciência das Religiões na ênfase de análise do discurso da mística cisterciense do século XII, que envolve bastante a leitura, né, dessa parte de linguística. Imagino. Agora, vamos lá. Quais as reais contribuições que você percebe na vida de quem lê para o seu desenvolvimento humano, ou seja, não é só a nível profissional, mas como pessoa também? Então, a leitura possibilita, primeiramente, uma amplitude de vocabulário. Né? Você tem contato com palavras novas, você amplia o seu vocabulário, você também começa a compreender melhor a questão da gramática, da semântica, porque você vai vendo como as frases estão estruturadas nos livros. Ela também possibilita que você construa uma visão de mundo bem mais ampla, né, um repertório cultural bem maior. Ela faz com que você voe, podemos assim dizer. Além disso, a leitura também é um excelente meio para colaborar com a nossa saúde mental, uma vez que ela possibilita aquele momento de relax, sabe? Fazer aquela leitura tranquila, calma, seja de manhã ou à noite. Então ela tem essa contribuição tremenda também para a nossa saúde mental, além de melhorar a nossa capacidade argumentativa. E se tratando de um programa que fala sobre conexão e carreira, ela é de fundamental importância na hora de uma entrevista, por exemplo. Porque um bom leitor vai ter um vocabulário amplo, vai saber se argumentar, né, se pôr ali naquela determinada situação. Escrever bem, né? Não vai chamar o juiz de meritríssimo, ao invés de colocar corretamente o pronome meritíssimo, e diversas outras formas. Então é de fundamental importância mesmo. É tudo isso e muito mais, né, Michael? São muitas contribuições, desde o senso crítico realmente, e trabalha toda essa parte de cognição, memória, atenção. A gente viaja sem sair do lugar com os livros, não é mesmo? Exatamente. Essa viagem, ela é de fundamental importância, porque é ela que vai fazer com que amplie a imaginação, que exerça a capacidade crítica, argumentativa, porque ao ler também ela vai criando links com outros assuntos, vai realizando algumas pontes, e isso tudo vai sendo formulado dentro da capacidade cognitiva de cada um, da cosmovisão que cada um possui. Então ela constrói um mundo próprio, que é diferente do mundo que ela está, que é diferente do mundo que ela encontrou ali no livro. É um mundo próprio. Então por isso a leitura é importantíssimo para esse desenvolvimento humano e pessoal. Sim, é autodesenvolvimento contínuo, na verdade, né? E, Michael, como você é professor, eu gostaria de saber qual é a diferença entre um aluno que lê, né, na sua percepção, a diferença entre um aluno que lê e aquele que não tem o hábito da leitura. Aquele que não tem um hábito da leitura, uma das primeiras coisas que se nota é a dificuldade para ler. Seja ele no 6º ano fundamental, seja ele no 1º, no 2º, no 3º ano do ensino médio. E isso muitas vezes acaba, né, prorrogando para a faculdade. Ele tem dificuldade
em ler, se expressar bem, acaba que por muitas vezes, devido a essa vergonha, ele fica retraído. Então, ele não participa das aulas, ele não tem uma boa escrita, ele não sabe argumentar bem. Muitas vezes você lê a resposta numa prova e você percebe até que ele conseguiu compreender o conteúdo, mas ele não consegue transmitir, colocar no papel, né? Amanhã ou depois, né, na vida, numa questão de emprego, de oportunidades, isso vem atrapalhar bastante. E o aluno que lê, ele tem uma desenvoltura maior, um vocabulário maior, a participação dele é mais crítica, ele muitas vezes te questiona, não concorda com o posicionamento, mostra uma outra visão. E isso é formidável, porque é nesse processo dialético mesmo que acontece o ensino-aprendizagem, entre o professor e o aluno. Ótimo. E agora vamos pensar no outro lado da moeda. Já que nós falamos de aluno, vamos falar do professor. Como a leitura ajuda na atuação de um professor hoje, do século XXI? Ele torna o professor habilitado, né, a expor o conteúdo e desenvolver principalmente a capacidade crítica, a capacidade reflexiva do aluno, bem como o professor também vai ter aquelas condições necessárias de se expressar na nossa amada língua portuguesa de maneira correta, né? Ainda que possa haver alguns escorregões aqui ou acolá, né? Mas o básico ele tem que saber expressar. É a língua pela qual ele se comunica, pela qual ele ensina, pela qual ele transmite o seu ensinamento, o seu conteúdo, né? Então, o professor ele tem sim que desenvolver esse hábito de leitura para ampliar o seu campo de visão, para dar aquela reciclagem em alguns conteúdos que muitas vezes aprendeu lá no tempo de faculdade. E também ele poder fazer aquela viagem, como você falara antes, sem sair do lugar. Porque a leitura possibilita isso, que você viaje, expanda o seu conhecimento, expanda a sua cosmovisão e bem como também te deixa mais reflexivo perante o mundo, perante as realidades que nos acontecem. Ler é bom demais, né, Michael? Sim. Eu sou suspeita, sabe? Porque eu tenho, assim, uma gama de livros. Eu tenho, em média, uns 400 livros. E eu sou apaixonada por esse universo aqui da leitura, por folhear livros. E eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, se não tem esse hábito, está começando a ficar muito estimulado. Eu sei que você também está gostando dessa conversa, então fique aí do outro ladinho que a gente vai para o comercial e já volta, ok? Até lá! Olá, eu sou o professor Randall, diretor do curso Margel. Queria fazer uma apresentação do nosso curso para você. Nós temos preparatório para concursos públicos, com foco em uma preparação muito ampla, voltado para concursos de nível médio e também nível superior. Temos também o preparatório para o IFE, cuja preparação é específica para alunos de nono ano, para alunos que estejam cursando o ensino médio ou ainda que já tenham terminado o ensino médio, mas que querem ingressar em um dos cursos técnicos no IFE. Além disso, nós temos pré-vestibular e o pré-ENEM. Em 2020, uma novidade, pré-militar específico para diversas carreiras militares. Curso Margel. A melhor direção para quem procura aprovação. Vem com a gente. Realizarte Design. Móveis planejados, modulados e convencionais. Decorações em geral para sua casa e escritório. Cortinas e persianas, tapetes, papel de parede, estofados, colchões e adornos. Em Campos, Rua Barão de Miracema, 298, Centro. Telefone 2726-4138. Acesse o Instagram Realizarte Design. Realizarte Design. Decoração com estilo e personalidade. Estamos de volta com Conexão e Carreira. Michael, que meios nós temos hoje para exercitar a leitura? Então, há diversos meios para exercitar a leitura, né? Principalmente na leitura de material impresso, né? Jornais, livros, gibis, contos. Há também, devido ao advento das novas tecnologias, a própria internet.
né? A internet possibilita que você possa ler em qualquer lugar, porque a gente traz muitas vezes o livro ou outro material na palma da mão do nosso celular. Então, assim, existem diversos meios para que possamos exercitar a leitura. O importante é que a pessoa descubra aquele que melhor lhe atraia e que se sinta bem, né, para cada realidade em que ela venha se encontrar. Exatamente, são muitos meios. E nesse universo digital, a gente tem lá os artigos na internet, a gente tem e-books ou mesmo os livros na íntegra, né? Que estão lá disponíveis online para a gente ler. Agora, Michael, falando na sua percepção também, haverá espaço ainda para os livros impressos nesse mundo tão digital? Creio que sim. Ainda vai ter espaço, ele tende a crescer, a gente muitas vezes acompanha nas redes sociais, por exemplo, novas editoras surgindo, fazendo campanhas para que livros possam ser impressos, muitos livros que não temos no Brasil e que acabam sendo traduzidos, e essas campanhas favorecem com que eles sejam impressos. Então, esse aumento de pequenas editoras no mercado, eu creio que o livro impresso ainda permanecerá por um bom tempo. Até porque, principalmente aquele que gosta de ler mesmo, necessita do livro físico para poder fazer as anotações, riscar, anotar. E muitas vezes o livro online, o material online, não possibilita isso, ainda que seja muito prático, né, leve para carregar, mas também tem aquela coisa do sentir. Né, você pegar o livro na mão, folheá-lo. Então, eu creio que isso ainda vai permanecer por um bom tempo e há sim espaço para esse crescimento, sem dúvida, no nosso país. Estar com o livro na mão é uma experiência fantástica, não é mesmo? Sim, sim. Eu sou suspeita, porque apesar de aderir a todo esse movimento tecnológico, eu não abro mão do livro físico, não abro mão. Realmente, eu amo anotar, amo estar ali grifando e fazendo tudo isso. Agora, Maico, vamos partir para as dicas, então? O pessoal que está em casa quer, de fato, saber. Afinal, Josiane, quais são as dicas para a gente reforçar o hábito da leitura, aquele que já tem, ou se não, criar o hábito? Então, para que se possa criar um hábito, é necessário disciplina, né? No mínimo aí 21 a 30 dias, você tem que criar uma rotina de leitura, até que isso possa se tornar um hábito, uma rotina no seu dia a dia, né? De fato algo que você traz para si. Eu recomendo que aquele que queira entrar neste universo de leitura ou melhorar a sua leitura, torná-la mais ordenada, que leia pela parte da manhã ao acordar. Faça sua higiene, faça aquele momento de meditação e aí pegue um livro e folheie. Né, leia por uns 15 minutos ou marque para ler, por exemplo, 10 páginas por dia até terminar um capítulo. E depois, sim, vá tomar o café, vá se arrumar, vai fazer as suas atividades pela parte da manhã, bem como também a parte da noite, para que você possa dar aquela relaxada. Encerrou o seu dia, deixa o celular num cantinho, já coloca ele no alarme, pega o livrinho na cabeceira da sua cama e leia aí 5 páginas à noite. Ajuda o sono a vir, a você criar aquele momento de relax, de acalmar, para que você possa ter um sono tranquilo. Isso é de fundamental importância. Aí uma dica também muito significativa nessa questão. Se é para ler à noite antes de dormir, tem que ser livro impresso. Né, a luminosidade dos aparelhos tecnológicos, seja tablet, computador ou celular, ela acaba atrapalhando o processo de relaxamento para que você possa ter um sono tranquilo. É uma espécie de cafeína virtual. Então, a leitura à noite deve ser um material impresso, tranquilo, bom, leve, para que possa te ajudar mesmo a relaxar. Sim, isso mesmo. E eu diria também, Maico, que para a gente, como pontapé inicial, para a gente começar a ter esse hábito, é importante que você escolha um tema que te agrade, que você goste, porque a leitura não pode ser feita pela obrigação, mas pelo prazer, não é mesmo? Sim, sim. Escolha algo que de fato te dê esse prazer. Você gosta de romance, ficção, gibi, né?
o jornal, cria o hábito talvez de ler o jornal, mas se vai ler, por exemplo, online um jornal, não é ler apenas a manchete, é analisar a imagem, é analisar o texto, até porque a leitura não se faz apenas, né, de texto escrito, é também uma leitura visual. Então também você vai fazer aquela relação entre a imagem que está sendo proposta no jornal com a reportagem que vem abaixo. Porque infelizmente hoje a gente acaba, né, naquela questão de rede social, só vendo a notícia, ou só olhando a foto, você não ler o texto, e isso a gente acaba trazendo para a nossa realidade. Então é importante que você escolha algo que te dê prazer, um gênero literário que você goste, né? Não comece por livros muito grandes, porque isso acaba, né, te desestimulando, porque você não vê a história acontecendo muitas vezes, você quer chegar, né, ao final logo. Então pegue aí um livro com uma boa quantidade de páginas, 30, 40, e vai fazendo esse exercício de algo que você goste mesmo. Pode iniciar por gibi, né? Eu brinco até com os meus alunos, leia até bula de remédio, mas leia. Ler e compreenda, que é algo importantíssimo, né? É isso aí. Fique ligado, porque leitura não é só quantidade, é qualidade. E ainda é preciso lembrar de se perguntar ao final de cada leitura qual é o aprendizado que eu estou tendo com esta leitura, ok? Michael Sanches, muito obrigada pela sua participação, pelas contribuições. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão e Carreira. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso estar compartilhando um pouco desse universo da leitura com os seus telespectadores. Ok. Se você gostou do nosso conteúdo, eu tenho certeza que sim, compartilhe com seus amigos para que eles também tenham esse despertar para a leitura, ok? E bons estudos, boa leitura para você. Fique ligado na nossa próxima edição do Conexão e Carreira, porque aqui você sempre tem oportunidade para alavancar a sua carreira e subir para um outro patamar. Até lá!